Olá, amigos. Eu acabei de fazer uma live rápida, sem prévia comunicação, e eu retomei porque o som estava muito baixo, muita gente não me ouviu, então eu vou falar sobre esses temas novamente, que são muito importantes. Quem ouviu, conseguiu ouvir, ouça de novo, porque nós precisamos trabalhar essas ferramentas de gestão da emoção. 7 de setembro, dia da independência. O Brasil se tornou independente há tantas décadas de Portugal, do jugo de Portugal, tá certo? Que usurpava os cofres do Brasil, as commodities, em destaque o ouro, levava para o país de Portugal. E, coincidentemente, eu estou aqui em Portugal dando uma conferência e também lançando um livro. Na verdade, eu vou dar a conferência, eu vou lançar o livro no dia 11 de setembro, agora, e em torno de 15 horas, na Feira Internacional do Livro de Lisboa. Aguardo vocês de Portugal lá, e também vou dar uma entrevista coletiva, e no outro dia, no dia 12, eu vou dar uma conferência para as incorporadoras, porque existem muitos projetos aqui de casas e apartamentos em Portugal, e me convidaram, e eu vou falar uma coisa muito séria, porque muitos moram em casas boas ou apartamentos bons, têm cama, mas não dormem. Por quê? Sofrem por antecipação, cobram demais de si, ou tem a necessidade neurótica de apontar falhas. Quem é um apontador de falhas, ou sofre por antecipação, ou então cobra demais de si, vai ter um som de péssima qualidade. Então tem cama, mas não dorme. É um mendigo morando em belo apartamento ou em bela casa de condomínio. Isso é muito sério. E tem muitas pessoas que têm estofados, mas não relaxam, porque não brincam, não dão risadas da sua estupidez, que são estupidez essas suportáveis, ou dão risadas dos defeitos dos outros, dos filhos, do parceiro, da parceira, que são suportáveis. São pessoas criticistas. Então, uma pessoa criticista pode ter o melhor estofado do mundo, pode ter as melhores TVs, pode ter streaming, pode ter telas de mais de 100 polegadas. Não vai relaxar, porque a sua mente não relaxa. E a mente precisa desacelerar para que se possa ter qualidade de vida. Caso contrário, vai se ter uma vida miserável, ainda que se more, como eu disse, em belos apartamentos ou casas de condomínios. E eu vou fazer uma crítica contundente em Lisboa, no dia 12, falando por que as incorporadoras do mundo todo estão investindo em belos projetos arquitetônicos, só que esquece de cuidar do território da emoção, esquece de cuidar do planeta mente. E a mente, se ela não é bem gerida, e a emoção, se não é bem gerida, se torna um desastre. As pessoas vão ter sucesso intelectual, sucesso profissional, mas vão ter insucesso em ser feliz. E você, tem sucesso em ser feliz? Pense um pouco. Você relaxa mais, abraça mais, ou é um apontador de falhas? Se você é um apontador de falhas, se você é um criticista, se você tem a necessidade neurótica de repetir a mesma coisa quando vai corrigir seu filho, ou seu aluno, ou seu parceiro ou parceira, sinceramente, se você tem essa conduta, você pode estar vivendo num país independente, mas emocionalmente você tem uma dependência doentia de controlar os outros, e isso não é saudável. E por outro lado, uma pessoa independente, falando sobre, fazendo um paralelo entre a independência do país, uma pessoa independente saudavelmente, ela é uma pessoa que não exige muito dos outros para serem felizes, não cobra menos e abraça mais, porque quem precisa de muitos aplausos, reconhecimentos, apoios, para sentir migalhas de prazer, número 1, um mendigo emocional. Número 2, é um dependente do que os outros pensam e falam de si, é um dependente das relações interpessoais. Não tem autonomia, não é autor da própria história.
Então é engraçado, o Homo sapiens precisa de ser dependente para abraçar mais e criticar menos, e independente para não gravitar na órbita das críticas, ofensas e rejeições. Ele tem que ser dependente para aprender a se colocar como ser humano em construção, falar das suas lágrimas para que os seus filhos aprendam a chorar as deles, falar dos dias mais tristes para que a pessoa que ele escolheu, seu marido, esposa, namorada, para entender que não há céu sem tempestades. Então, quando eu falo dos dias mais difíceis, das minhas angústias, das minhas dores, para quem eu amo, então eu me torno um ser humano em construção. Eu crio uma dependência saudável, mas ao mesmo tempo eu tenho que ser independente para que, se alguém me abandonar, a minha paz vale ouro, o resto é insignificante. Por exemplo, tem muitos namorados que quase vão às raias do suicídio porque foram abandonados. Muitas jovens dizem, mas ele me dava tanta atenção e tal, de repente ele me cortou da sua história. Minha filha, se ele te cortou da tua história, ele não te merece. Ele não te merece. Você tem que olhar nos olhos dele, vai em paz, toque a tua vida, porque eu sou uma pessoa bonita, maravilhosa, inteligente, e eu vou namorar a minha vida antes de namorar alguém. Ou seja, se um ser humano não aprende a namorar na vida antes de namorar o outro, ele vai ter uma dependência doentia. O seu país é livre, mas ele não é livre no território da emoção. Pode até comemorar, por exemplo, o dia da independência do seu país. Nos Estados Unidos, a Independence Day, é um dia muito comemorado. No Brasil, é muito comemorado, mas emocionalmente, tal pessoa, ele é acorrentada pela necessidade neurótica de que os outros correspondem às suas expectativas. Isso é muito, muito sério, muito sério. E olha, eu vou te falar uma coisa, você é imperfeito e convive com pessoas imperfeitas. De perto ninguém é muito saudável. Se você conviver com pessoas muito próximas, você vai ver muitos defeitos até que vai te deixar perplexo. Por exemplo, eu disse que eu estava conversando esses dias com uma pessoa que é um bom jurista, estudioso, inteligente, mas isso no recorte. Agora, quando você entra numa situação estressante, você vai ver que a pessoa é infantil, é imatura. Eu estava comentando, ou nós estávamos comentando sobre algumas mulheres que em Cuba se prostituem para sobreviver. E no Brasil também há muitos casos de mulheres que se prostituem. E eu disse, e eu vi a pessoa dando risadas, como se elas fizessem isso de propósito. E eu falei, mas como? Você tem que se colocar no lugar das pessoas. Muitas, ou praticamente cada pessoa que tem um comportamento tem uma história por detrás. As pessoas se prostituem não porque querem se prostituir, não porque querem estar cada dia com um homem, ganhar dinheiro, porque essa é a única maneira que elas querem sobreviver, porque não tem outras oportunidades. Eu falei que por detrás de uma pessoa que fere, é uma pessoa ferida. Quantas dores, quantas lágrimas, quanto desespero essas meninas viveram ao longo da vida, quantos abandonos hoje para usar o seu corpo para ganhar dinheiro. É muito fácil julgar, é muito fácil apontar falha. O ser humano tem uma tendência doente de sentar no trono e ser um juiz, como se o comportamento do outro, da outra que eu vejo e analiso, ele dá base para que se julgue, para que se exclua, para que se ofenda, para que se aponte falhas. Isso é uma loucura. Nós vivemos numa sociedade judicialista. Por detrás de uma pessoa que fere, há uma pessoa ferida. E é por isso que, infelizmente, as religiões não estudaram adequadamente as ferramentas de gestão da emoção do mestre dos mestres. Ele fazia de prostitutas rainhas e de leprosos que todos desprezavam o príncipe. Então, certa vez, uma mulher foi pega em flagrante adultério. Liberaram o homem.
Bom, já começaram um erro atroz, liberaram o homem e pegaram a mulher como exemplo. O homem foi preservado, a mulher... As mulheres sempre foram apedrejadas, queimadas, tolhidas, silenciadas ao longo da história. As mulheres são heroínas, as mulheres são... Eu não sei dizer o tanto que elas são importantes, minhas palavras são toscas, mas elas representam a parte mais incrível, inteligente, resiliente da humanidade, na minha opinião. E não é porque eu tenho 3 filhas, não, que eu sou apaixonado, e minha esposa, é porque eu estudei dramaticamente, detalhadamente, a experiência dessas mulheres, entendeu? Dramaticamente no sentido de viver, de estudar os dramas. Então veja, aquela mulher foi arrastada em flagrante adultério, e por centenas de metros, e ela clamava pelo direito à vida. Só que aqueles carrascos religiosos que diziam prestar culto a Deus, queriam varrê-la do teatro da humanidade como se ela fosse não um ser humano, mas um objeto que estava contaminando a humanidade. E aquela mulher esfolada, chorando, clamando, por favor, me poupem. E eles não ouviam, porque detonou o gatilho, abriu janela killer, que é o segundo fenômeno inconsciente, e a âncora fechou o circuito. Então, gatilho, janela, âncora, são 3 fenômenos, são 3 copilotos do eu para construir pensamentos. Só que eles atuam nos primeiros segundos, ou em frações de segundos. E se o eu não entra no segundo ato do teatro mental, discordando, confrontando dessa janela killer que ficou fechada, gerando a síndrome do circuito fechado da memória, ou seja, eles não acessavam milhares de janelas com milhões de dados, eles vão se tornar justiceiros. É por isso que pessoas em estádios, quando começam a brigar, pessoas comuns que sonham, que têm seus projetos de vida, eles reagem como animais, porque detonou o gatilho, abriu janela killer, a âncora fechou o circuito e eles não param de digladiar, eles vão até as raias, tiverem arma ali, matam um ao outro. Mas fora daquele ambiente, eles jamais teriam uma atitude dessa. Ou seja, o ser humano, num foco de tensão, ele pode agir como um animal, se principalmente o seu eu, que representa a capacidade de escolha, a consciência crítica, o grande gestor da emoção, não entrar em cena. E normalmente o eu não entra em cena porque o eu não é treinado nas universidades do mundo todo. O eu não é treinado a ter autonomia ou gestão da emoção em Harvard, em Cambridge, em Oxford, MIT. Eu sou professor do programa de mestrado e doutorado da USP. Os meus alunos mestrando de medicina, de odontologia, de engenharia, de biologia, nunca foram treinados a ter um eu gestor da própria mente. Isso é quase inacreditável. Aprenderam milhões de dados, mas não aprenderam a dirigir o veículo da sua psique. Não aprenderam a transitar no planeta emoção e administrá-lo no foco de tensão. Por isso que nos primeiros 30 segundos de tensão, nós cometemos os maiores erros da nossa vida. Palavras que você nunca deveria dizer para quem ama, você diz não quando o teu eu está pilotando a aeronave mental, mas quando os 3 copilotos, gatilho dispara, abre janela killer, a âncora fecha o circuito e tem um outro quarto copiloto, o alto fluxo, que começa a ler e reler a memória, e o eu fica na plateia como espectador passivo, inerte, frágil, doente, assistindo a direção do veículo mental, expressão da agressividade, arrogância, julgamento, impulsividade, elevação do tom de voz, de maneira infantil. Bom, eu quero dizer para vocês que a mente mente. A mente mente muito. E se a mente não for dirigida pelo eu, ela vai se autodirigir. Se o eu não dirigir a emoção, quem vai dirigir a emoção vai ser... Quem vai dirigir a emoção vai ser ela mesma. Quem vai dirigir a psique vai ser a emoção. E a emoção vai ter um cartão de crédito ilimitado. E eu tenho falado muito esses dias para líderes da magistratura. Recentemente dei um treinamento para a Associação de Magistrados do Brasil. Tenho falado para grandes gestores de educação, psicólogos, médicos. Tenho falado que não existe inteligência emocional como todo mundo se acreditou. Foi uma informação errada, científica,
cientificamente errada e transmitida para o mundo todo. A emoção sempre vai ser um bebê, a emoção sempre é inconsciente, a emoção nunca é inteligente. Quem é inteligente é o eu, quem é o gestor é o eu deve gerir a emoção, não a emoção gerir o eu ou gerir a mente humana. Se a emoção gerir a mente humana, é como se ela tivesse um cartão de crédito ilimitado. Sabe aquelas pessoas que dão escândalo diante de uma barata? Uma barata vira um monstro. Mata aquela barata e a família toda entra num transtorno. A mente mente, uma barata virou um dinossauro. Sabe aquelas pessoas que têm claustrofobia? Elas são seguras, lúcidas, autônomas, fora de um elevador. Entrou no elevador, detona o gatilho, lembra? Primeiro copiloto abre uma janela killer, que tem medo de ser asfixiada, o elevador vai parar, vai faltar oxigênio, vão morrer de infarto. E o terceiro copiloto vai ser a âncora da memória. E a âncora vai fechar o circuito. Consequentemente, o resultado vai ser que essas pessoas vão reagir pelo fenômeno ação e reação. Então, quem tem claustrofobia vai ser escravo vivendo em sociedade livre quando entrar num ambiente fechado. Quem tem glossofobia ou medo de falar em público, a mesma coisa. Ou seja, elas, diante de uma plateia, detonam o gatilho, abrem uma janela aqui, fecha o circuito da memória e elas acabam não expressando adequadamente as suas ideias, o seu pensamento, expressando adequadamente o seu conhecimento. Bom, então são pessoas dependentes. Toda pessoa que tem fobia tem dependência do que os outros pensam, falam de si, dependência do objeto fóbico, dependência do futuro, de uma preocupação doentia e uma necessidade neurótica de antecipar o futuro e inclusive fazer o velório antes do tempo. Ou pessoas que ruminam perdas, mágoas e frustrações. Elas não são livres, ou seja, elas acabam remoendo o que tem de pior. Bom, dia da independência é o dia da independência do país, mas você é independente emocionalmente? Você é livre? Você elogia mais e critica menos? Você abaixa o tom de voz quando alguém eleva o tom de voz? Se você não faz isso, você é dependente, você tem necessidade neurótica de que os outros correspondam às suas expectativas, porque não vão corresponder sempre. Se você tem essa necessidade doentia, não é dependente. E ao mesmo tempo, você vai ter uma dependência doentia. E ao mesmo tempo, para ser independente, você tem que abraçar mais e julgar menos. Você tem que ser mais bem-humorado. Para ser independente, você tem de ver um charme nos defeitos dos outros. Meu marido é agradavelmente ansioso. Você fica cobrando menos, apontando menos falhas. Ou minha parceira é admiravelmente irritadiça. Ou seja, você começa a ver com mais complacência o comportamento dos outros e deixa de ser um juiz, não transforma a sua casa num fórum, onde tem um juiz, um ministério público, fazendo com que as pessoas revejam e sedimentam os seus erros, suas falhas. Você vai viver uma vida mais agradável, mais tranquila, mais serena. Um beijo no coração, se cuidem, tá? Se cuide, porque de perto ninguém é perfeito. As pessoas nos decepcionam mais do que imaginam e nós também decepcionamos muitas pessoas sem perceber. E por incrível que pareça, eu estou aqui no quarto de hotel, tem uma pessoa batendo na minha porta ali, eu não sei o que ela quer, mas é assim que é a vida. Às vezes elas não ocorrem exatamente como nós imaginamos. Imagina, eu tenho que continuar fazendo essa pequena live e tenho que conviver com alguém batendo na porta. É como se muitas vezes você está conversando com alguém e de repente atravessa um pensamento perturbador e alguém batendo na porta. Outras vezes você quer abraçar mais, conviver de maneira harmoniosa, tranquila com os outros, e daqui a pouco o seu filho, o seu marido, o seu esposo te decepciona. Alguém bate na sua porta e perturba sua homeostase, seu autoequilíbrio. O que fazer? Fazer o quê? Deixa as pessoas baterem na porta.
eu não vou atender a porta, porque vocês são mais importantes do que alguém que está batendo na porta aqui no quarto de hotel. Um beijo no coração, se cuidem. Dia da Independência, sejam independentes da necessidade neurótica de que os outros correspondam às suas expectativas, mas ao mesmo tempo seja dependente das pessoas, abrace mais, brinque mais, sejam mais bem-humorados, critiquem muito menos, porque a vida, apesar de ser tão breve, é um espetáculo único e imperdível. E nós estamos no Setembro Amarelo. Toda pessoa que pensa em morrer tem fome e sede de viver. Ela não quer matar a vida, quer matar a dor e não sabe. Dentro dela um desejo irrefreável de continuar a vida e também não sabe. Se elas deixassem de se colocar como vítimas do mundo e usassem o poder, bom, agora que me rejeitaram, me criticaram, me excluíram, agora que eu falhei, agora que eu passei por um caos ou por um insucesso, é que eu vou ser melhor, vou me reinventar, vou me abraçar, vou namorar a vida, nós certamente evitaríamos milhões de suicídios. Aliás, nós preservaríamos mais a saúde mental. Muitos psiquiatras teriam mais tempo para se tornar poetas, porque teriam menos pessoas doentes. Muitos generais teriam tempo de escrever romances, ficção, porque haveria menos guerras. Muitos policiais também teriam menos tempo, teriam mais tempo, porque haveria menos crimes, porque as pessoas se tolerariam mais, se abraçariam mais e respeitariam os diferentes, porque isso é digno da saúde mental, de uma felicidade sustentável, quem respeita os diferentes. Um beijo no coração. Amo vocês.